Os egípcios sempre foram conhecidos pelo artesanato pioneiro e pela busca deliberada da civilização. Recentemente, foi constatado que o Egito está agora cavando um rio feito pelo homem no deserto para permitir a recuperação de 2,8 milhões de acres de terra. Seu principal objetivo é transformar a terra recuperada em uma fortaleza agrícola, ao custo de cerca de 58 bilhões de dólares. Isso é similar ao grande rio feito pelo homem cavado na Líbia. O que é ainda mais impressionante são as obras dos antigos egípcios. Nós sabemos que eles gostam de preparar e preservar os seus mortos para o além, mas você sabia que eles preservaram mais segredos que poderiam ser impossíveis para nós descobrirmos até o fim dos tempos? Sim, arqueólogos continuam escavando coisas misteriosas no Egito todos os dias, e os cientistas não podem deixar de ficar chocados a cada vez. Fique ligado enquanto contamos a você o que os cientistas acabaram de descobrir no Egito que chocou o mundo inteiro. Cidade de Ouro Perdida. Uma das descobertas arqueológicas mais importantes do Egito é a Cidade de Ouro Perdida. Cerca de 3.000 anos atrás, a cidade de Aten foi perdida para as areias do Egito. Ela remonta ao reinado de Amenhotep III, um poderoso faraó egípcio que governou entre 1391 a 1353 a.C. Os faraós subsequentes, especialmente Ai e Tutankhamon, continuaram a usar a cidade. Várias tentativas foram feitas para buscar a cidade perdida, mas todas falharam. Entretanto, em setembro de 2020, uma equipe de arqueólogos escavou a margem oeste de Luxor, que fica a 500 quilômetros ao sul da capital, Cairo. O que eles viram vai deixar as suas mandíbulas caindo. No início, eles entraram em contato com formulações de tijolos de lama, indicando um local de uma grande cidade. Para sua perplexidade, o local estava em boas condições. As paredes estão quase completas. As salas estão cheias de ferramentas que são usadas nas atividades cotidianas. Cerca de 7 meses depois, eles descobriram várias áreas, incluindo um distrito administrativo, uma área residencial e uma padaria. Outros itens descobertos lá, em posição quase intacta, incluem escaravelhos, amuletos, joias, cerâmica colorida e outros itens decorativos e rituais valiosos. Quem poderia esperar que tal local existisse depois de séculos de suposta extinção? A descoberta da cidade antiga, como revelou Betsy Bryan, professora de egiptologia na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, Estados Unidos, daria aos cientistas um vislumbre da vida dos antigos egípcios. Túnel de 1.310 metros de comprimento. Como se isso não fosse suficiente, outra descoberta chocante foi marcada como um milagre geométrico. É o túnel subterrâneo de 1.310 metros de comprimento e 1,98 m de altura em Taposiris, Magna, um templo que tem sido dedicado a Osíris, o deus da morte. Este túnel é uma réplica exata do túnel Eupalinos, na Grécia, que transportou água por mais de 1.000 anos. O túnel subterrâneo fica a cerca de 13 metros abaixo do templo. De acordo com Kathleen Martinez, a arqueóloga da Universidade de Santo Domingo, que localizou o túnel, parte do túnel está submersa. Uma explicação plausível para a submersão de parte do túnel é o colapso do templo após vários desastres naturais que atingiram a região, especialmente os terremotos entre 320 e 1303 da Era Comum. Durante algumas escavações previamente realizadas no local, arqueólogos descobriram uma variedade de artefatos, como figuras, estátuas da deusa Ísis, um cemitério cheio de múmias de estilo greco-romano e moedas com os nomes e imagens de Cleópatra VII, entre outras coisas. Em tempos anteriores, Cleópatra, que governou a era ptolomaica do Egito entre 51 e 30 antes da Era Comum, foi dito ter cometido suicídio com seu amante Mark Antony, um general romano. Ficou registrado que eles foram enterrados juntos, mas ninguém sabia exatamente o lugar onde foram enterrados. Com a recente descoberta, os arqueólogos estão chegando perto de saber a localização da antiga tumba da rainha, há muito perdida. Múmia anciã grávida. Aqui está outra descoberta que vai mandar algum medo para sua coluna. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. A descoberta é uma múmia com um feto no útero. A primeira é do seu tipo. Ela levanta questões sobre a identidade da mulher e por que ela foi mumificada com o seu feto. Ela foi posteriormente nomeada a misteriosa senhora do Museu Nacional em Varsóvia. A múmia, ou devemos chamá-la de mamãe, e seu sarcófago foram doados à Universidade de Varsóvia em 1826 e estão guardados em segurança no Museu Nacional em Varsóvia, na Polônia, desde 1917. A história por trás da múmia é intrigante. Inicialmente pensou-se que ela era masculina por causa do elaborado sarcófago, mas por volta de 1920 houve uma mudança na percepção. O nome no caixão e sua cartonagem tinham uma escrita que difere da percepção anterior. De acordo com a escrita, o enterrado era chamado Hor Jehuti. Novamente, em 2016,
foi descoberto que os ossos eram muito delicados e a múmia poderia não ser Hord-Jehuti. Não havia órgãos reprodutores masculinos e uma reconstrução tridimensional da múmia revelou os seios. Talvez eles tenham colocado uma múmia totalmente diferente no sarcófago, possivelmente para torná-lo um artefato mais valioso. Se este for o caso, eles a passaram com sucesso como a primeira múmia embalsamada grávida. Tumba de 4.200 anos da Idade da Rainha. Outra descoberta marcante que emergiu do Egito é uma vasta tumba que se encontra no que outrora foi Mênfis, a capital do Antigo Egito. Embora o local seja o lar de várias pirâmides, a última descoberta rendeu uma das maiores recompensas para os egiptólogos. A tumba foi descoberta perto da pirâmide do rei Teti, quando uma escavação foi iniciada em 2010. E naquele tempo, nenhum nome revelou a identidade de quem a pirâmide pertencia. No entanto, no final de 2020, os pesquisadores identificaram o dono da pirâmide. Seu nome foi inscrito em uma parede de um templo funerário e foi descoberto simultaneamente. O túmulo é o da rainha Neit, esposa do rei Teti, que morreu há cerca de 4.200 anos. E de acordo com o Dr. Zahi Hawass, um importante egiptólogo e ex-ministro de antiguidades, a descoberta ajudaria a reescrever a história do Antigo Egito. Isto porque nenhuma história do Antigo Egito leva o nome da rainha. Sarcófago. Em algum momento do passado, uma equipe de arqueólogos, escavando Saqqara, uma antiga necrópole que fica ao sul do Cairo, descobriu um enorme sarcófago de granito que tem milhares de anos de idade. O caixão pertenceu a Ptah-em-Aya, tesoureiro-chefe de Ramsés II. Ele também ocupou outros altos cargos, incluindo o de secretário real e superintendente-chefe. Saqqara tem estado no centro de um renascimento da cultura faraônica no Egito, e a descoberta do sarcófago de Ptah-em-Aya ajudaria a entender o domínio egípcio após a morte do rei Tutankhamon. Acredita-se que Ramsés II, que sucedeu o rei Tutankhamon, foi um dos faraós mais importantes que presidiram o Egito durante o período do Novo Reino, um período em que Ptah-em-Aya foi um membro-chave do gabinete. A descoberta aconteceu após o seu túmulo no ano anterior ser encontrado. Naquela época, encontrar um sarcófago completo em sua tumba original era escasso. Isso porque os ladrões de túmulos estavam sempre invadindo os túmulos de dignatários. A mesma coisa foi encontrada com o sarcófago descoberto. A tampa estava quebrada, indicando a possibilidade de tê-lo exposto a roubo ou aberto no passado para enterro. Apesar disso, o sarcófago fez uma descoberta muito espetacular. Templos solares. Esta próxima descoberta vai explodir a sua mente. Lembre-se da época em que os templos solares foram construídos em honra a Ra, o deus do sol no Antigo Egito. A quinta dinastia de 2465 a 2323 a.C., normalmente construídos em estreita semelhança com complexos piramidais, terrenos agrícolas e recebiam doações nos dias de festival. Acredita-se que 6 desses templos solares tenham sido construídos. Enquanto alguns especulavam que os templos poderiam ter sido apenas um templo que foi renomeado ao longo dos anos, ao invés de templos distintos, a recente escavação no local de Abu Ghurab, no norte do Egito, dissipa a antiga especulação. Em outras palavras, o templo descoberto abaixo de Nusserra era uma estrutura separada. Nusserra foi o 6º rei da quinta dinastia, que reinou de 2400 a 2370 antes da Era Comum. Como noticiado pelo ArtsNet News, o templo tem selos e potes de cerveja que podem ser rastreados até o século 25 antes da Era Comum para dar credibilidade ao fato de que o templo recém-descoberto era mais antigo do que o templo de Nusserra. Ele foi construído com tijolos de lama. Outro templo similar que foi descoberto honra o Userkaf, o primeiro rei da quinta dinastia. Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca Antiga de Alexandria é outro grande tesouro da humanidade que foi descoberto. Antes da biblioteca ter sido queimada em um trágico incidente de incêndio, acredita-se que ela contenha entre 400 mil e 700 mil rolos de papiro sobre assuntos relacionados à ciência. Costumava ser uma caricatura da civilização. Embora a biblioteca tenha sido projetada como um mausoléu para Alexandre o Grande, seus restos mortais não foram enterrados lá. Ao contrário da Biblioteca Widener da Universidade de Harvard, que tem uma área central de túmulos. Embora muitas pessoas realmente acreditassem que nada restava da biblioteca, uma equipe polonesa-egípcia descobriu o que eles acreditavam ser o local original da antiga Biblioteca de Alexandria em 2004.
Isso é como eles escavaram partes da região de Brushan, na cidade mediterrânea. Durante o processo, eles descobriram o que poderia ser descrito como salas de aula ou auditórios. Vale das Múmias de Ouro. Aqui está outra descoberta chocante, que é conhecido como o Vale das Múmias de Ouro. É um antigo lar dos mortos. Em 2001, uma equipe egípcia no Baharia Oasis descobriu um festival de múmias, que está situado a cerca de 380 quilômetros a oeste das pirâmides. 4 tumbas contendo 105 múmias de egípcios romanos de alto escalão foram escavadas. Algumas delas trazem cenas relacionadas à religião, enquanto outras trazem máscaras de ouro. Embora eles estejam ali há mais de 2.000 anos, eles ainda permanecem bem conservados. Pode-se dizer que eles resistiram ao teste do tempo. As lindas múmias trazem memórias à mumizada no filme Maldição da Múmia, um filme de Hollywood. O Dr. Zahi Hawass disse que a descoberta trará a egiptomania para o mundo moderno. Para ele, a descoberta não foi a de objetos usados apenas por pessoas, mas também de pessoas que os fizeram. No caso desta escavação, os cientistas obtiveram informações sobre a vida e morte dos egípcios que viveram na Bahária durante a era greco-romana. A história diz que as pessoas obtiveram a sua riqueza da exportação de vinho para o Vale do Nilo. Oficina de mumificação. A descoberta do Vale das Múmias de Ouro não é o fim da jornada dos arqueólogos no Egito. Eles tropeçaram em outra descoberta que data de mais de 2.500 anos. Uma antiga necrópole ao sul do Cairo, em 2016. A última vez que o local foi escavado foi em 1900. A oficina de mumificação, que pertence ao período Said Persian, de 664 a 404 a.C., serve como um cachete de embalsamador que contém uma grande coleção de vasos de cerâmica. A oficina é uma estrutura retangular construída a partir de tijolos e blocos de calcário. Outros artefatos encontrados no local incluem um tesouro de cerâmica, fragmentos de cartonagem de múmia, argila de marga, copos de faiança, potes cilíndricos de canopic, uma máscara prata dourada, entre outros. E tudo isso sugere a práticas de sepultamento dos antigos egípcios, especialmente porque elas se relacionam com a preservação de um corpo na vida após a morte. Um grande eixo fica no centro da oficina, levando a um complexo de câmaras funerárias com várias múmias, sarcófagos e caixões de madeira que diferenciam a classe social dos mortos que foram enterrados ali. A mais antiga cervejaria em escala industrial do mundo. A próxima descoberta diz respeito a como os egípcios honraram seus mortos no passado. Antes de construir pirâmides para os faraós falecidos, os egípcios frequentemente usavam grandes quantidades de cerveja para realizar ritos de sacrifício durante os enterros dos reis do Egito. Assim, eles construíram uma cervejaria em escala industrial por volta de 3.150 a.C., durante o reinado do rei Narmer. 5.000 anos mais tarde, as relíquias da cervejaria foram descobertas em um local funerário, no norte de Ábidos. Ábidos manteve as tumbas dos reis do Egito até o período do sistema pré-dinástico. As instalações descobertas costumavam produzir cerca de 5.900 galões de cerveja cada vez. Quando o local foi inicialmente investigado, alguns grãos de secagem foram encontrados. De acordo com T. Eric Pitt, um arqueólogo britânico, o grão era para proteger contra a podridão. Entretanto, após uma exploração mais aprofundada em diferentes locais com artefatos similares, foi descoberto que os grãos eram na verdade para a fabricação de cerveja. O local onde Pitt descobriu os grãos foi perdido até a sua redescoberta em 2018, com a ajuda da tecnologia de levantamento magnético. A instalação é como nenhuma outra, devido à sua enorme capacidade de produção. Esta descoberta, claro, mostra o quão ricos são os governantes do Egito. Milhares de potes de cerveja foram encontrados no local, como são comumente encontrados em templos funerários. Dedo misterioso gigante. A seguir, um misterioso dedo gigante que foi descoberto em 1988. Talvez seja hora de começarmos a acreditar em alguns daqueles contos folclóricos sobre gigantes que nos foram contados quando éramos mais jovens. Os contos de Jack e the Beanstalk tenham realmente acontecido talvez aí no passado. Essa recente descoberta mostra um dedo gigante parecido com o humano, medindo cerca de 38 centímetros de comprimento. Isso é naturalmente maior do que qualquer dedo já descoberto por cientistas. Mas o que torna essa descoberta ainda mais estranha é que os restos ou ossos de humanos gigantes ainda não foram escavados em nenhum outro lugar do mundo. Ou talvez nós simplesmente não tenhamos cavado mais fundo o suficiente? Bem, arqueólogos ainda estão cavando para obter respostas. Mas será que pensamos que este dedo gigantesco pode ser apenas o de um gorila? Talvez um faraó tenha caçado e matado um gorila e decidido guardar o seu dedo em sua coleção de troféus? Nós só podemos ficar imaginando isso. Retratos frescos semelhantes aos humanos. Outra descoberta que deixou o mundo em pavor são estes retratos frescos aí, como o retrato de um rosto humano. Esses retratos de múmia são pintados em lençóis de linho.
vagando onde eles foram encontrados, não é? Sim, estas obras foram escavadas em uma necrópole localizada na Filadélfia, uma das antigas cidades do Egito. Essa descoberta desenterrou 2 retratos de múmia acabados e muitos outros retratos inacabados de pessoas do cemitério. Pesquisas reuniram que estes retratos pertenciam a pessoas influentes, de classe média ou de elite, uma vez que era super caro adquirir retratos desta qualidade na época. Também, devido ao saque, era bastante raro para os arqueólogos descobrirem retratos de múmias, os últimos dos quais foram encontrados por volta de 1880. Múmia com língua de ouro. Outra descoberta intrigante feita recentemente pelos arqueólogos é a múmia com a língua de ouro. Os antigos egípcios acreditavam tanto na vida após a morte que colocaram em prática muitas provisões incríveis para ajudá-los a viver a melhor vida ou um propósito do outro lado. Não é surpresa encontrar enterrados em tumbas egípcias tesouros, materiais de cozinha e às vezes escravos para ajudar as suas elites a navegar na vida após a morte, como realeza que eles são. E sobre a múmia com a língua dourada, foi reunido durante o período greco-romano as múmias que eram normalmente enterradas com suas línguas revestidas de ouro. Estes antigos egípcios acreditavam que a língua de ouro dava aos humanos uma forma sobrenatural na vida após a morte. Esta habilidade sobrenatural, por exemplo, capacita o falecido ao falar com Osíris, o deus do submundo. Arqueólogos encontraram exemplos similares desta prática única de enterro em um cemitério ao redor de Knaisna, no norte do Cairo. Outros objetos de valor e artefatos recuperados dessas sepulturas incluem escaravelhos de ouro, colares e cerâmica. Nova ideia sobre a mumificação descoberta. Além disso, uma nova ideia sobre mumificação acaba de ser descoberta no caixão de Isaios, a filha de Demétrios. Normalmente acredita-se que os antigos egípcios mumificam seus mortos com o único propósito de preservar os seus corpos. No entanto, este não é um caso do sepultamento de Isaios. Esta mulher foi mumificada de forma a ajudá-la, a guiá-la em direção à divindade. Ela estava literalmente sendo transformada em uma deusa. Este novo estudo é chamado de 180 Completa e será exibido como as múmias de ouro do Egito. Esta exposição será inaugurada em 2023 no Museu da Universidade de Manchester, na Inglaterra. Mal podemos esperar para ver o que eles têm lá dentro. Tatuagens que visam proteger as mulheres no parto. A próxima descoberta misteriosa feita por arqueólogos no Egito são as tatuagens destinadas a proteger as mulheres durante o parto. Esta tatuagem incrível foi encontrada no osso do quadril esquerdo de uma mulher egípcia, mumificada e enterrada em Deir el-Medina, ao longo das margens do rio Nilo. Interessante como as tatuagens tão antigas não apodreciam com a pele. Entretanto, os arqueólogos que a descobriram tiveram a sorte desta vez. A múmia não foi desembrulhada e uma porção de pele, embora seca, foi exposta. Esta tatuagem mostra desenhos de tinta de Bes, uma divindade da cultura egípcia antiga encarregada de proteger as mulheres durante o parto, aliviando sua dor. Mais sobre Bes, o deus egípcio do divertimento. Esta próxima descoberta fala mais sobre Bes, o deus egípcio da diversão. Um anel de ouro com uma imagem gravada de Bes foi recentemente descoberto por arqueólogos enquanto exploravam um cemitério em Akhetaten, o moderno Amarna, localizado na parte sul do Cairo. Esta descoberta também deixou os cientistas sem palavras e mais curiosos sobre o porquê de tal imagem de um deus conhecido por acalmar as mulheres enquanto em trabalho de parto estar gravada em um anel de ouro que normalmente é destinado à moda. Uma resposta provável foi revelada em mais pesquisas. Foi descoberto que Bes simboliza mais do que apenas uma mulher em trabalho de parto. Também é o deus da diversão. Bes significa coisa preciosa, prazerosa, divertida e excitante de uma boa maneira. Bes toma a forma de um anão, gosta de tocar músicas em festas e faz com que tudo o que toca vivo seja feliz. Não é surpreendente que imagens antigas deste deus divertido possam ser facilmente vistas em muitas partes do Egito. Bebês mumificados. Esta próxima descoberta vai chocá-lo. Os bebês mumificados foram descobertos no túmulo do rei Tutankhamon. Os corpos dessas 2 garotas sem nome, mantidos em armazenamento especial, são um grande mistério. Há muitas perguntas a serem respondidas aqui. As crianças morreram antes do rei? Elas eram especiais de alguma forma? Elas foram sacrificadas por algum tipo de ritual? Nós podemos nunca obter as respostas a estas perguntas, não é mesmo? Algumas fontes dizem que estas meninas eram crianças do faraó Tutankhamon e que elas morreram pouco antes da morte do rei, e que o rei ordenou que ele fosse enterrado ao lado de suas filhas, porque ele não quer nada além de se reunir com elas na vida após a morte. História triste, não é? Mas o que é ainda mais triste e misterioso nesta história é que estas crianças não tinham nomes. Elas foram simplesmente marcadas com os números 317A e 317B. O que significam estes números? Você tem alguma ideia? Certifique-se de nos avisar aí nos comentários.
pássaros antigos únicos imortalizados na pintura de uma obra de arte. Na sequência, estas aves antigas e únicas imortalizadas em pinturas de obras-primas. Os antigos egípcios são conhecidos por sua excepcional habilidade artesanal e proeza artística de classe mundial. Mas quando nós pensávamos ter visto tudo isso, esta pintura muito detalhada de pombos de pedra, que data de mais de 3.300 anos atrás, foi descoberta. Esta pintura exibe imagens detalhadas de pássaros, alguns empoleirados ao lado de um pântano e outros em voo. Esta arte foi encontrada por arqueólogos há cerca de 100 anos, nas paredes de um palácio em Amarna. Embora esta pintura tenha sido encontrada há muito tempo, foi apenas em pesquisas recentes que as espécies das aves foram identificadas. Algumas das espécies incluem o picanço de dorso vermelho, o martim pescador malhado e a alvéola branca. Também foi afirmado que algumas destas aves tinham marcas não naturais. Castigos de antigos alunos travessos. A seguir é o método de punição do antigo aluno que foi revelado recentemente. Os pais e professores criaram vários meios para colocar as crianças erradas em ordem. Alguns dos métodos populares incluem o enlatamento e a repreensão. Esta última descoberta egípcia mostra como os antigos egípcios lidavam humanamente com pequenos travessos que não queriam agir corretamente. Esse método de incutir disciplina foi introduzido há cerca de 2.000 anos. Envolve a juventude errante sendo forçada a escrever linhas em um pedaço de cerâmica. Arqueólogos revelaram cerca de 18.000 peças dessa cerâmica com tinta, também conhecida como ostraca, em um local em Atribes, no início de 2022. O Departamento de Arqueologia da Universidade de Tübingen, da Alemanha, fez esta descoberta, depois da qual eles cavaram histórias ao redor para encontrar respostas para o que ela poderia representar. E após a pesquisa, eles concluíram que os rabiscos na cerâmica são linhas que os alunos travessos teriam feito para escrever sempre que faziam algo errado. Foi simplesmente uma forma suave de punição. Outras evidências de que esta descoberta foi usada em um ambiente escolar são outros fragmentos mostrando textos escolares, recibos, listas de nomes e informações comerciais. Pelo aspecto das coisas, o mundo nunca pode se fartar das incríveis descobertas do Egito. Mais túmulos estão sendo invadidos, mais tesouros são desvendados e mais artefatos são encontrados diariamente. Certifique-se de nos informar aí nos comentários quais dessas descobertas você achou mais fascinante e o porquê. E se você acha que o Egito vai conseguir mais uma invenção pioneira com o rio feito aí pelo homem no projeto do deserto. Vamos esperar também então que Scorpion King dê as suas bênçãos.